O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito para apurar suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Moraes alegou necessidade no prosseguimento das investigações e existência de diligências em andamento. Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso no início de novembro do ano passado. O presidente negou qualquer interferência na PF. Para comentar este assunto, eu convido o nosso Guilherme Fiuza. Guilherme, boa noite. Boa noite, William Travassos, Ana Paula Henkel, o mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Nós sabemos que existe a figura do inquérito eterno, né? E quando aparece essa figura do inquérito eterno, nós sabemos que nós não estamos mais no território do direito. Nós estamos no território, na melhor das hipóteses, da política. Nós vimos isso acontecer, e eu faço questão de trazer sempre esse paralelo, no governo anterior, né? Na época, o condutor do inquérito eterno era o ministro Luiz Roberto Barroso. Seguindo, então, nesta conduta de sucessivas prorrogações de investigação com essa mesma suposta sustentação, faltam diligências, faltam incursões, faltam testemunhas, e isso não pode acontecer dentro do direito quando você não pode demonstrar dentro do processo que existem os indícios levando, né, quer dizer, você tem premissas, você tem suspeitas no início do inquérito, e aí você precisa ter algum tipo de confirmação para que você prossiga. No caso do Michel Temer, eu até hoje não sei se o tipo de investigação que foi sendo prorrogado artificialmente pelo Luiz Roberto Barroso contra ele, se ele era culpado ou inocente, mas não apareciam os indícios, não apareciam as confirmações das premissas do investigador e nem do juiz, né? E assim foi até o fim do governo, e depois que ele saiu do Palácio do Planalto, esqueceram dele. Então, eu hoje sou levado a crer que era uma ação política, e da mesma maneira nós estamos percebendo essa história que o Sérgio Moro criou. Ele chamou a imprensa, chamou o consórcio, fez lá a sua exibição de uma hipótese, não é isso? Que parecia naquele momento, todo mundo confiava no Sérgio Moro como símbolo de combate à corrupção, que aquilo era uma denúncia consistente, e a partir dali, o inquérito com reunião ministerial vazada de forma pirotécnica para a televisão, nada disso trouxe a algum indício de confirmação. E, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes continua prorrogando, nos autorizando a acreditar que se trata de um critério político e não de um critério jurídico. Ana Paula Henkel, esse critério você enxerga da mesma forma que Fiuza? Pode ser, sim, uma motivação política? Boa noite, William. Boa noite, Fiuza, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu enxergo sim, viu, William? Já há tempos que nós temos visto as diretrizes e as ações tomadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, eu diria por essa composição do Supremo Tribunal Federal, principalmente por Alexandre de Moraes, como ações e diretrizes aí políticas e, por que não dizer, ativistas, né? Nossa Corte Constitucional, ela infelizmente passa longe, muito longe da nossa Constituição e se mete aí em ativismos, em torcida, se mete em outros poderes, no executivo, no legislativo, o tempo todo. Mas, William, eu acho que o que Alexandre de Moraes faz, né, as inconstitucionalidades que ele aí agora prorrogando, né, mais um inquérito e abrindo inquéritos ilegais e decretando aí prisões de ofício ilegais também, detendo cidadãos norte-americanos em solo brasileiro sem a menor explicação, sem o menor processo legal. Isso tudo aí, na verdade, acaba sendo, se a gente for pensar de uma maneira macro, acaba sendo uma consequência, né, aí, da leniência que o Senado, que dentro da nossa Constituição e do nosso escopo aí institucional teria
que trazer accountability para esses juízes, esses ministros da Suprema Corte que saíssem da sua esfera constitucional, e isso não acontece, né? E, infelizmente, com o foro privilegiado, todos os inquéritos ali, investigações, sendo levados para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aí encarregado de julgar e de analisar tudo que envolve os senadores e os deputados federais. Fica difícil a gente não olhar para frente de uma maneira até sem esperança. Por isso que a gente tem batido muito nessa tecla que para melhorar, para que as nossas instituições continuem apenas nas suas esferas institucionais, nós precisamos começar a mudar o legislativo. Não adianta a gente também ficar pensando só no executivo, quem vai ser o presidente esse ano, a gente sempre trazer essas inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes e de outros ali também, Barroso, com declarações aí inacreditáveis, completamente fora do escopo, né, do escopo institucional deles, e a gente não focar no Senado, porque o Senado hoje é a nossa única ferramenta para consertar esses desmandos do STF. Então, é preciso que pensemos a médio, longo prazo, começando este ano, muitos nomes interessantes aí do Senado estarão nas cédulas, Simone Tebet, Omar Aziz, Davi Alcolumbre, todos esses nomes estarão nas cédulas esse ano, e é preciso que iniciemos esse processo de limpar, né, de dar um detox aí no nosso cenário político, começando pelo Senado, porque muita coisa que poderíamos usar nesse sistema de freios e contrapesos está amarrado exatamente no Senado. E o Senado sendo protegido ou então até ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal, que guarda aí todos os seus inquéritos, fica difícil. É preciso que reclamemos, sim, dessas inconstitucionalidades cometidas por Alexandre de Moraes e outros, né, que nós sabemos que são inconstitucionais, mas a gente tem que consertar a visão macro, e isso começa ali limpando o Senado. Mestre Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite. Alexandre de Moraes prorrogando por mais 90 dias o inquérito contra Bolsonaro. Um ativismo dentro do tribunal? Sem dúvida. Boa noite, William. Boa noite, meu irmão Guilherme Fiuza. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Isso é mais um motivo para que eu repita o que eu tenho dito aí há de uns meses para cá. Eu tenho todo o respeito pela instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho motivos para ter qualquer respeito pelas decisões dos seus integrantes. Não merece a minha confiança, porque neste caso, por exemplo, este caso mostra, mais uma vez, que o Supremo decide sempre contra o Bolsonaro, nunca a favor. Então vamos lá, galera, estão fazendo esse inquérito, tá. E eles não vão tomar nenhuma providência em relação ao Zé de Abreu? O Zé de Abreu ofendeu gravemente uma instituição que é a Presidência da República, é a chefia do Poder Executivo. Não importa quem é o presidente, no raciocínio do Supremo. Né? No raciocínio do Supremo, o presidente representa o Poder Executivo, como os ministros representam, eles acham, o Judiciário. Tanto que o Luiz Fux soltou aquela frase, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Como não temos dois presidentes da República, mexeu com o Bolsonaro, mexeu então com o Poder Executivo. Fingem que não tomaram conhecimento do que fez o Zé de Abreu, que é o cafajeste profissional, né? É o presidente de honra de todos os clubes de cafajeste do Brasil. Então, o Alexandre de Moraes deveria adiantar esse inquérito contra o Bolsonaro, encerrar rapidamente e tratar de outras medidas aí que o Brasil espera e exige que sejam tomadas. Por exemplo, a libertação, a soltura imediata do Roberto Jefferson e a imediata suspensão das restrições que pesam sobre o deputado Daniel Silveira. Tá? É um crime
contra as prerrogativas parlamentares, é um crime contra a liberdade de expressão. Só esses 2 crimes já bastariam para que o Alexandre de Moraes, né, soubesse, né, se ele soubesse o que os brasileiros acham disso, ele já teria decidido. Ele está contrariando até os livros que escreveu e contribui, sobretudo, para que o Supremo seja visto como um partido político.